Olá, galera! No programa anterior vocês já conferiram um pouco sobre as séries que a gente adora e agora vamos falar sobre mais séries. Então, para você que ainda não se identificou com alguma ou que quer conhecer novas séries, fiquem ligados, vamos falar sobre elas agora. Vamos falar um pouco das séries de comédia, né? Séries mais tranquilas, mais pra você relaxar, assistir com calma, assim. Aproveitar, né? Aproveitar realmente o seu tempo que você vai reservar pra isso. Você quer começar falando de alguma específica? Friends? Bom, eu sou um tanto quanto apaixonada, né? Mesmo porque existe canal que se você colocar no canal, qualquer hora do dia ele tá passando, né? E Friends eu acho que é uma série, sim, super descontraída, que é pra você dar risada mesmo. Sim. Eu acho bem engraçado porque a série acabou faz muito tempo, mas ela durou 10 anos de gravação, né? E aqui no Brasil ainda passa e muita gente ainda ama, como eu. E é simplesmente amigos, literalmente, que já tá numa faixa etária de mais uns 30 anos, mais ou menos, né? Sim, são mais velhos. E Né? mostra o dia a dia deles. Então tem o que tenta ser ator, tem a mais louquinha, tem o casal. Eu acho que é bem legal por isso, porque não tem uma pessoa específica. Acho que todo mundo consegue se achar ali no meio do grupo. Sim, são várias pessoas diferentes, homens e mulheres que moram junto, moram perto também, né? Casais que entre eles se formam, desformam e Exato. formam outros casais. E por ter durado 10 anos, não tem como falar que não foi bem recebida essa série, né? E é literalmente um grupo de amigos. Então você vai, em algum momento, você vai se identificar com aquele grupo e vai falar, nossa, já passei por isso com um amigo meu. Então é situações do cotidiano, mas de uma forma tão engraçada, que é tão leve, é tão gostoso pra você, assim, quero passar meu tempo. Você liga e você não vê a hora passar, né? Sim. Então eu acho que isso é um dos mais gostosos de assistir justamente por isso, porque são situações que você vive no seu cotidiano e que você dá risada bastante, Sim. né? E se você entender um pouco de inglês e assistir legendado assim, as piadas ficam mais engraçadas um pouco. Sim. E eu acho que é bem isso. Você vai acabar se identificando com algum personagem ou gostando mais de algum, mas basicamente a série só acabou porque já não tinha mais assunto. Era um assunto, 10 anos de assunto do seu cotidiano é tempo. Sim, é muito legal ver também a evolução dos atores durante esses 10 anos, que na série Sim. o tempo passa também para eles, né? Sim. Então, foi vários acontecimentos Que mudaram, né? sim. Até criação de casal, larga e depois casa e depois tem filho. Então tem tudo isso que você vai ver mesmo no seu cotidiano. Eu Sim. acho que é o mais próximo. Eu acho que deve ser o programa mais próximo da gente. E eu acredito que é isso que faz com que as pessoas gostem tanto. Sim. Bom, pra quem gosta aí bastante de ciência, de tecnologia e é meio nerd, gosta de videogame, a série The Big Bang Theory, que conta a história de Amigos nerds. Sim, 4 nerds, né? Tem um físico, um astrônomo, se não me engano, pessoas da área acadêmica, assim, que é bem aplicada mesmo, as matemática, ciência, física, e eles são completamente nerds e as conversas deles você tem que entender um pouco às vezes de referências que eles fazem, porque é bem engraçado. E o personagem, meio que os principais são o Sheldon, que é o mais alucinado, que mesmo se você não assistiu a série, você já ouviu falar dele, e do Sim. Bazinga, que é a Sim. frase dele. Sim, e ele tem várias manias, vários tiques, e é bem engraçado isso. Um exemplo é o sofá, que é o lugar dele no sofá, que ninguém senta no sofá, e ele briga, fica irritado. Ele é sistemático, Sim. demais. Sim. E ele mora com o Leonard, que é outro da área acadêmica também, cientista. E o vizinho da frente deles é uma mulher, a Penny. Na verdade, a vida deles que virou de cabeça pra baixo quando ela chega, né? Porque Sim. é uma loirona, bonitona e burra. Que não é tão inteligente e trabalha num restaurante, né? Exato. Então, como os acadêmicos lidam com uma pessoa dessa? É essa a história da série, Sim. né? Sim, tem um deles que tem vergonha de falar com mulher e quando ele tá conversando super normal, assim, entre os 4, e ela chega, ele para de falar, não consegue falar com ela. Então, pra quem gosta desse tipo de série, assim, é bem legal. De comédia. É bem comédia mesmo, só que
você tem que entender algumas referências, assim, e se você entende um pouco mais de ciência, você vai achar um pouco mais engraçado. Você não vai achar tão engraçado se você não tiver ideia, mas ainda assim, só pelos chiques deles e alguns comentários você entende. Sim, sim. É que você vai achar mais engraçado se você entender mais as referências, sim, né? E o Sheldon é bem chato mesmo. É isso que leva a ser legal. Sim, ele é um pouco irritante às vezes, tem suas manias. Às vezes parece uma criança e ele é extremamente inteligente e ele vai querer estar sempre certo. Então é bem engraçado isso quando eles discutem as situações que eles passam e a teimosia de um, de outro. E é bem engraçado, uma série bem divertida para assistir. Pra quem tá no mundo acadêmico, tá a dica, né? Sim. E acho que outro seriado muito legal que eu particularmente gosto é Drop Dead Diva. Então, a história, na verdade, já começa engraçada no primeiro episódio. É uma modelo que se acha super gostosona e tudo mais. E ela tá passando batom no carro, sem estar com a direção. E ela morre. E ela morre no mesmo momento em que uma advogada, num tamanho plus size, morre. E a modelo se recusa a ficar no céu e aperta o grande botão vermelho. E que é exatamente como você imagina o céu, né? Tudo branco e um botãozão vermelho de eject. E é exatamente assim, ela aperta, só que ela não volta no corpo dela. Ela volta no corpo da advogada. E como uma modelo gostosona e tudo mais, lida com essa nova vida, que ela tem que ser uma advogada de sucesso, num novo corpo. Então tem tudo isso, essa trama. Tem todas as partes dela tentando lembrar, dela tentando cuidar dos casos das pessoas e ao mesmo tempo querendo chorar, querendo voltar a ter o corpo dela antes. Então eu acho bem engraçado. A série terminou, teve várias temporadas e eu acho legal, eu recomendo. É bem leve, você não precisa ter nada assim, não precisa saber direito para poder entender, mesmo porque o direito daqui é diferente do direito de outros países, né? Mas eu acho bem divertido, eu adoro assistir. Sim, outra série que é extremamente famosa são Dois Homens e Meio, que fez muito sucesso, teve polêmica por causa do ator, que o mesmo nome do ator é o nome do personagem, só muda o sobrenome. O engraçado dessa série é que o ator leva praticamente a mesma vida do personagem. Então, se você assiste e acha o personagem, sim, se identifica com ele, o ator é melhor ainda, na verdade. Sim. A vida real dele é ainda mais incrível. Na verdade, a história, pra quem nunca viu, né? São dois irmãos, então um deles, que é esse ator que acabou saindo da série depois, ele é ricaço, ele mora numa casa em Malibu, na beira da praia, então tem todo aquele esquema de eu sou rica, eu posso, eu jogo, eu tenho mulheres, eu tenho bebida. E daí o irmão dele, que é um pé rapado, né? O irmão dele, ele tá pedindo divórcio, não tem pra onde ir, não tem dinheiro, tá com filho pequeno e vai pedir asilo na casa do irmão. E daí tem todas as histórias que se passam a acontecer ali entre eles, né? Sim, é bem comédia mesmo. A mãe deles é muito rica. O Charlie, que é o que tem a casa em Malibu, ele tem muito dinheiro e ele praticamente não faz nada o dia todo. Ele fica rico fazendo jingles, que são aquelas musiquinhas de comerciais, de propagandas. Ele toca piano e ele gasta todo o dinheiro dele com carro, bebida, mulher, descontroladamente, e sempre tem dinheiro. E o irmão dele, que trabalha, que passa o dia inteiro trabalhando, nunca tem dinheiro, né? E o irmão dele é bem engraçado porque ele não tem dinheiro e ele também é extremamente mão de vaca. Ele não gasta dinheiro com o quanto ele não puder gastar, ele não vai gastar. Ele só não é o Julius do Chris, né? De todo mundo odeia o Chris, mas é quase isso. Sim. E o filho dele, que vive com o pai e o tio, que também, quando a série começa, a criança tem 6 anos quando a série começa. Então, assim, é lógico que ele vai crescendo junto com a série, mas então ele começa com aquele menininho fofinho e depois vai ficando mais bobão ao longo da série, sim, vai. Sim. E é bem engraçado e é muito famosa. E essa série teve uma peculiaridade que o ator teve que fazer um tratamento por desintoxicação de drogas, né? Sim. Como a gente falou, o ator ainda leva a série mais a sério. E daí houve um desentendimento com o diretor, ele falou mal do diretor, tudo mais, e daí decidiram cortar ele. Só que quiseram cortar ele sem terminar a série. Sim. Então simplesmente chamaram o Ashton
e colocaram no lugar como uma outra história. Então, o Charlie morreu, né? E o Ashton assumiu o local como sendo um empresário rico, né? De sucesso. Sim. E ele comprou a casa do Charlie e o Alan continuou na casa. O Alan falou, não tenho pra onde ir, então me deixa ficar aqui. E foi isso que aconteceu, Sim, né? e não fez tanto sucesso depois disso, porque o principal, o mais engraçado são as atitudes e o Charlie em si. Exato. A relação dele com os outros personagens que torna a série bem legal. E quando mudaram isso, a série teve mais algumas temporadas e anunciou que vai terminar. Então, na realidade, eu acho assim, Two and a Half Men foi com o Charlie. Se eles tivessem, vou manter uma linha de pensamento parecida, mas vou criar outra série com o Ashton, teria dado muito mais certo. Porque quem é fã de Two and a Half Men desde o início, gostava do Charlie. Eu, por exemplo, gostava do Charlie. E eu acho que todo mundo seguiu isso. E a hora que mudou foi uma quebra na ideia, no conceito. Porque o Ashton assumiu um papel que não era do Charlie. Ele não gosta de jogos, ele não gosta de bebida, ele não gosta de mulheres, ele é todo romantiquinho. Então, as pessoas que já assistiam a série não tiveram mais interesse. Sim. E com essa ruptura, simplesmente eles deveriam ter criado uma nova série. No meu ponto de vista, é claro. Mas é essa a ideia. E outra coisa que eu achei que foi até legal eles terem mantido, mas que era muito mais legal com o Charlie, a Berta, por exemplo, que é a moça que trabalha na casa deles. Então, eles chamam ela de governanta, né? Exato. Ela tinha uma relação com o Charlie que era engraçadíssima de se ver. E com o Ashton é simplesmente uma governanta, sabe? E a mesma coisa, a Rose, que era uma vizinha alucinada pelo Charlie, ela era apaixonada e faria qualquer coisa pra ficar com ele. Então, assim, esses personagens que apesar de não serem principais, estavam sempre ali, também davam um ar da graça. E no momento que tudo isso acabou, deixou de ser a série, na verdade, exatamente. né? Era a relação do Charlie com as outras pessoas. Exato. Ele era todo, falava com as mulheres assim, não se importava com nada e tal. E na hora da governanta, ela falava, não vou limpar isso não vou limpar agora. Daí ele falava, tá bom. Exato. E a Rose, né, que era também alucinada, fazia coisas alucinadas com ele. Ela subia na varanda, escalava o mundo pra falar com ele. Sim, e acho que quando quebraram esse laço, né, que aí a série desandou um pouco e a maioria dos fãs não gostou mais. Eu acho que seria bem o que séries independentes teria dado muito mais certo. Mas pra quem nunca assistiu e não sabe do que eu tô falando, que eu acho quase impossível, assista! E agora vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
intervalo comercial e vamos falar sobre séries. Agora vamos mudar um pouco de tema? Que tema você quer agora? Vamos escolher um tema novo. Vamos falar um pouco de terror e ficção científica. Vamos lá. Bom, tem um bem famoso que é o Supernatural. Amor da vida. Pessoa viciada, né? Assim, que ele, apesar de ser um pouco terror, assim, eu acho que ele não é tão forte, assim, o terror. É um pouco de suspense também, mas ele conta a história principal de dois irmãos, né? Na verdade, eu acho que quem nunca assistiu se sente um pouco intimidado, assim, né? Não assiste por medo de ser terror e acaba não sendo tão terror, né? Conta a história dos dois irmãos Winchesters. Então, tem toda uma trama, assim, que em cada temporada muda um pouco, né? Evolui. A primeira pra oitava temporada é totalmente diferente e não tem muita coisa a ver. Sim, sim. As primeiras temporadas são muito focadas em histórias de monstro, um monstro por episódio, assim, Sim. né? E nas outras temporadas isso muda muito, tanto que muitas pessoas preferem os primeiros episódios, as primeiras temporadas, por ser mais de terror, assim, ter uma história de terror, Uma trama como diferente, monstro, né? assim, do que no final, às vezes umas histórias que enrolam um pouco mais, não tem monstro, tem um ou outro, assim, meia boca. Eles meio que evoluem. Então, é um monstro por episódio, depois é um demônio X, e depois vai evoluindo, depois tem anjos, tem céu, tem inferno, tem muita coisa, assim, além, né? Sim, sim, por tá na 10ª temporada aí, né? E Então ter vários fãs, né? eles tiveram que adaptar um pouco o conteúdo, mudar, e eles... Assim, tem gente que gosta bastante de como desenrolou, tem gente que prefere o começo, como tava indo o começo, porque ele tava indo numa linearidade, assim, um monstro e tal, uma historinha, e de repente ele muda e começa a mudar, e, né? Acho que acabaram as histórias de monstro, então eles foram saindo um pouco. Porque a ideia inicial do programa é que tivessem apenas 3 temporadas, e já foi confirmada uma 11ª. Então, assim, lógico que isso teve que avançar, né? Teve que ter uma continuidade, por mais que tenha fantasia no meio, tenha terror, tenha monstros diferentes hoje em dia. Eu acho que eles tiveram que mudar isso. E outra coisa que eu acho legal de falar do por trás das câmeras é que o Jason, então o ator que interpreta o Jim, que é um dos irmãos principal, ele também é o diretor do programa atualmente. Então eu acho muito legal a pessoa tá ali, né, de corpo e alma, literalmente, porque a pessoa é diretor e também é ator do que tá fazendo. Sim. É muito legal, né? Essa história que o diretor que começou, ele queria encerrar na 5ª temporada, e aí ele disse que não ia mais assumir as próximas, e o ator assumiu como diretor. Tomou as dores dos fãs, né? Sim, porque tem muito fã, tem muita gente que gosta de como tá indo a série. Eu particularmente gosto. E aí ele ficou como sendo diretor e ator também. E se você não acredita que é uma coisa muito legal, assim, assista sempre o último episódio da temporada, né? Aguenta até assistir a temporada inteira, até chegar no último episódio, que você vai acabar ficando instigado. Por mais que, essa temporada não é minha favorita. O último episódio sempre te instiga pra próxima, né? Inevitável. Sim, apesar ele tem um pouco de humor também, né? Sim, Tanto uns que são comentários, assim, sim, né? dois irmãos, então... Tem fora... aquelas coisas de cotidiano de irmão, é bem o que Sim. você tá falando, né? Então tem as brigas, tem os humores. Tem os dramas dos irmãos, principalmente, que acontecem bastante durante todas as temporadas. Mas é bem legal as histórias. E também, além das séries, aqui tem vários boxes de séries, vocês vão ver daqui a pouco. Existem livros, então, por exemplo, existe o diário do pai deles, que já era um caçador de monstros. E tem o livro, o diário de John Winchester. Tem o diário do Bob, que é uma outra pessoa que também vai aparecer depois. Então tem bastantes livros, assim, que instigam pra quem é fã, né? Sim, sim. E outra coisa que a gente tá querendo adquirir agora, porque eu acho muito legal, é o pop art. Então são aqueles bonequinhos cabeçudos que vocês veem nas redes sociais. E foi muito bem feito, então eu acho que quem gosta também pode correr atrás de procurar isso, né? Sim. Outra série de terror. Tem The Walking Dead, que é uma série de apocalipse zumbi. Que muita gente é fã também, né? Sim. Muita gente gosta de zumbis, então acho que é por isso que a série estourou, né? Sim. E é uma série que é aquilo que todo mundo sempre pensa no que aconteceria no apocalipse zumbi.
E o começo, a primeira temporada particularmente é bem legal, que começa, tem um personagem principal que ele sofre um acidente acorda e não sabe o que está acontecendo e aconteceu muita coisa. Ele acorda no meio do apocalipse, vamos dar né? Ele acorda no meio do apocalipse e ele tem que achar a família dele e manter todo mundo que ele conhece ao longo de todas as temporadas salvo. Esse que é o principal da série, né? Como se salvar do apocalipse zumbi e como todo mundo, acho que convive no apocalipse. Quem sobrou vivo, né? Conviveria no apocalipse. Eu acho que esse é o foco da série, né? Sim, sempre tem alguns dramas, suspense, parte... Assim, não digo terror, mas você fica apreensivo, né? O que vai acontecer. Você acha que o zumbi vai atacar as pessoas, então você sempre vai ficar com aquela coisa, né? Sim. Então, outra série que dessa vez é de terror mesmo, né? American Horror Story. Então, já tá falando, é uma história americana de terror. O nome já é super sugestivo, né? Sim. Eu acho que o que difere essa série de qualquer outra série que a gente vê na TV é que cada temporada tem um início, tem um meio e tem um fim. Então, cada temporada é totalmente independente da outra, né? Sim. E são histórias literalmente de terror. Então, assim, você tem que ser bem corajoso pra assistir, né? E eu acho que cada temporada, se você quiser pegar uma temporada aleatória e assistir à vontade. Então, tem a temporada que é atual, é um circo de horrores, que geralmente até os comerciais tá passando aquela mulher barbuda, então todo esse circo. Existe uma temporada das bruxas más, então tem toda uma temporada assim, cada uma independente da outra, e se você gostar de uma história de terror e quiser uma coisa pequena, então tá aí uma dica, que dá pra passar o feriado, né? Assistindo só uma temporada já acabou. E é bem de terror mesmo, diferente dessas outras, assim, que é um pouco mais leve. E ainda nesse tema que não é tão terror, porque tem muito romance, mas tem muito drama, mas tem muito vampiro, muito lobisomem. Então, a série, com certeza, é muito amada. The Vampire Diaries. Tem toda uma trama, assim, tem os vampiros, tem o caso de amor da atriz principal com os dois irmãos que são vampiros, eles brigam por ela. Tem toda uma trama, assim, que é mais leve, na verdade, porque não é nada de terror, né? Afinal, é mais menina, mais garota que gosta de casal de vampiro, né? Sim, Crepúsculo que eu diga. Sim. Então tem todo esse drama, mas é mais pra quem gosta de uma coisa mais leve. Então tá aí, monstros, vampiros pra vocês. Bom, tem a série também que não é de monstros, não é de terror, mas é muita fantasia, que é Once Upon a Time, né? Como o próprio nome já diz, era uma vez, então você já sugere que é de conto de fada, né? Sim. E, na verdade, é uma série adaptada, assim, são os contos de fadas que foram pegos por uma maldição. E eles vivem numa cidade fictícia e eles perderam toda a memória. Então, como lidar com isso? Como lidar em estar vivendo uma vida que não é a sua, né? E basicamente eles estão presos no mesmo dia. Então, eles têm que viver o mesmo dia pra sempre, até que chega uma moça pra resgatar eles. Ter que desvendar de qual história é cada um, fazer com que eles lembrem disso. Sim, é uma história que bastante gente gostou, apesar de ser uma história adaptada e se tornou uma coisa completamente diferente, mas foi bem vista. Sim, e é bem leve mesmo, né? Não tem uma idade certa, acho que todo mundo pode assistir. Sim. E uma coisa que eu achei legal é que a série está tão atual que a Elsa do Frozen apareceu já. Então, assim, é atual. O filme foi lançado no ano passado, né? Sim. Então, eles estão tentando fazer tudo isso com que prenda a atenção da pessoa mesmo. Exatamente. Espero que tenham gostado do programa de hoje, de conhecer um pouquinho mais desse meu fanatismo por séries e que tenham aproveitado as dicas para conferir. Então, se gostou, fiquem ligados, no próximo programa a gente volta com mais temas super interessantes. Big beijo, tchau, tchau!